Flamengo com desfalques importante para quinta-feira contra a LDU pela Libertadores da América. Quinta rodada da fase de grupos e a gente precisa ganhar, fazer um placar elástico. Vamos ver aqui também Rodrigo Caio retornando a casa. Quem diria, né? Temos Felipe Luiz e seu novo parceiro Rodrigo Caio passou na entrevista, porque houve várias entrevistas com jogadores e assim o Boto decidiu, porque ele tem a licença B da CBF. A Arrascaeta próximo da sua plenitude física. Isso é bom pra gente. Vamos conferir aqui no Tá Na Área o Flamengo e tudo que o envolve para essa partida. Crédito de imagem ao Sport TV Grupo Globo, link abaixo. E antes, se inscreva no canal SR Fla para ajudar a gente, ative o sininho de notificações e já chega dando aquele like, que aquele like ajuda a gente demais, é de graça e não dói. Bora conferir tudo agora. Quinta-feira, voltando a falar de Libertadores, tem Flamengo em campo também precisando desses 2 jogos em casa para conseguir a sua classificação à próxima fase, nesse caso da Libertadores. E aí hoje no Flamengo, além, né, claro, da preparação da coletiva do lateral Alexandre, ainda teve a apresentação do Rodrigo Caio. Tá voltando ao clube, mas agora não é mais como jogador. Vai ser auxiliado do Felipe Luiz. O Ricardo Lai tem as informações. Fala pessoal, um grande abraço a todos. Aqui no Ninho do Urubu, o Flamengo está focado num jogo que é crucial para as pretensões do time na Libertadores. É quinta-feira às 9h30 da noite contra a LDU do Equador, num Maracanã que deve receber um público superior a 60 mil torcedores. Dentro de campo, o Flamengo terá os desfalques do Alan e do Pulgar, que estão com lesão na coxa direita, e a tendência é que o Everton Araújo seja escalado no meio de campo. O Gonçalo Plata segue fora da equipe, ele ainda sente dores no joelho direito e ainda não será dessa vez que retorna ao time do Flamengo. Hoje de manhã, aqui no Ninho do Urubu, o lateral esquerdo, Alexandre, deu entrevista coletiva e falou da importância desse jogo para o Flamengo, né? Vencer, só a vitória interessa ao rubro-negro na partida de quinta-feira contra a LDU. O único resultado que importa pra gente é a vitória, e sendo uma vitória com saldo de gol seria o cenário perfeito para nós, mas um dia a dia nosso está como sendo os outros dias, porque aqui no Flamengo todos os jogos para nós é sempre uma decisão. Sabemos quanto é importante os 3 pontos, seja em qualquer delas das competições. Sabemos que também a LDU precisa da vitória ou até do empate para ajudar para que eles passem na próxima fase. Porém, vamos fazer o nosso jogo. A novidade no treino aqui no Ninho do Urubu foi o Rodrigo Caio, ex-jogador multicampeão pelo Flamengo. Ele acertou a volta dele ao clube para ser o auxiliar técnico permanente do Flamengo. O Rodrigo Caio chega depois da saída de Daniel Alegria, que foi demitido pelo Flamengo no dia de ontem. Um abraço a todos. Valeu, Lai, obrigado pelas informações. Nome interessante aparecendo, né, Raed? Mais um que Achei conhece. Que você ia falar que a alegria foi embora. Bom nome aparecendo. Não tem como, não consegui perdoar o trocadilho. Mandaram a alegria embora. Roubar sua vaga, viu? Eu acho que é por proximidade. Perdão, não tirou o comentário do Raed. Não resisti. Mas, Raed, o Rodrigo Caio voltando ao clube, né? Outro também que conviveu bastante com o Felipe Luiz nos tempos de jogador. Conhece algum, trabalhou junto também com vários desse elenco. É interessante, né? Gera expectativa também para saber como vai ser esse prosseguimento de carreira do ex-zagueiro. Não é todo mundo que já entra no mercado de trabalho num dos principais times do cenário brasileiro e do continente. Rodrigo Caio foi um dos grandes nomes daquela campanha histórica do Flamengo em 2019. Para mim, fundamental naquela zaga. Era o jogador que conseguia fazer a pressão alta ali e vencer todos os duelos. Teve problemas físicos, era para disputar a Copa do Mundo de 2022, o Tite contava com ele ali, se ele não tivesse tido tanto problema físico, poderia inclusive ser que ele fosse um dos zagueiros da seleção brasileira na Copa de 22, mas aí não conseguiu dar o prosseguimento à carreira, estudou, pelo que eu soube, ele tem licenças da CBF e entra agora na comissão técnica do Flamengo com outro jogador que fez história no clube, que é o Felipe Luiz, e está fazendo história como técnico. Só desejo sorte aí para o Rodrigo Caio na carreira. E aí, Grafa, olhando para a classificação do time, né, do grupo do Flamengo na Libertadores, essa preocupação é porque
com todos os tropeços, restou ao Flamengo decidir a vaga nos 2 jogos em casa, né? Não é garantido, não depende mais só de si, existe uma combinação de resultados que pode até prejudicar o Flamengo em caso mesmo de 2 vitórias, mas aí é muito difícil. Se vencer os 2 jogos, provavelmente vai conquistar a sua classificação, porque vai chegar com 6 pontos a 11, né? E aí ainda tem o confronto contra o Deportivo Táchira. E aí a gente está computando um empate, mas o Central Córdoba virou o jogo, vai a 11 se vencer o Deportivo Táchira hoje. Na partida de hoje. Ainda tem que esperar o resultado de hoje para saber. Tá vencendo, tá 1-0. E essa é uma preocupação justamente para essa classificação, mas assim, busca 2 vagas, né? Talvez o segundo lugar do grupo vai depender do resultado do Central Córdoba, mas até pode conquistar primeiro lugar. Tem 2 jogos em casa para tentar isso. Só que agora viraram 2 jogos decisivos, né? Não 2 jogos para fechar a fase de grupos, né, Grafa? É verdade, né? O segundo lugar dá a vaga direta também. Lógico que tem a probabilidade, a possibilidade de um confronto mais forte na outra fase. Mas a primeira fase da Libertadores, o importante é passar de fase. Lógico que o Flamengo tem por ser uma das maiores equipes do continente, tem que, por obrigação, passar em primeiro pela qualidade do elenco. Mas esse equilíbrio que está tendo na Libertadores, na Sul-Americana, alguns jogadores importantes do Flamengo não vivem um grande momento. A gente tem o Arrascaeta vivendo um grande momento, o Pedro voltando a marcar gols, mas Bruno Henrique caiu de produção. Alguns jogadores, o Everton Cebolinha, o Michael, não conseguiram uma sequência ainda. O Gonzalo Plata, que hoje, vendo algumas notícias, os torcedores do Flamengo lamentam bastante a ausência dele, que é um jogador que dá uma dinâmica diferente para o ataque do Flamengo. A derrota na primeira fase em casa também causa uma certa apreensão por parte do torcedor, mas o Flamengo em casa, nesses 2 jogos aí, acho que vai fazer valer a força da torcida do Maracanã, independente do momento de alguns jogadores importantes que não estão jogando bem. Eu acho que o Flamengo tem grandes chances. Você falou aí de possibilidades ainda de 6 pontos ainda não ser possível, mas... porque a LDU, se o Flamengo vencer a LDU nessa rodada na quinta-feira, fica com os mesmos 8 pontos. Só que aí o Flamengo enfrenta o Deportivo Táchira na última rodada e a LDU, o Central Córdoba, que já pode estar com 11 pontos, porque nesse momento está vencendo. Então, assim, saldo de gols podemos ter 3 times, né, com 11 pontos e a classificação se decidida no saldo. Hoje a LDU tem 3 gols de saldo a mais que o Flamengo. Mas se o Flamengo chegar numa eventual necessidade de fazer saldo na última rodada... O Deportivo Táchira, né? Se fizer 2-0 contra a LDU na quinta-feira, já ultrapassa, né? Porque já ultrapassa. Ganha 2 e tira 2 da LDU, já ultrapassa, fica com a mesma pontuação, 8, e assume a segunda posição. Então é um resultado bem possível. Não precisa de nenhuma goleada tão... As 2 vitórias encaminham, né? Mas existe ainda essa combinação possível. Sim, e Raed, é uma baixa relevante o Pulgar, né? O Alan também está fora desse jogo. O Felipe tem essa mudança forçada no time de entrar com Everton Araújo, que talvez no jogo em casa contra o Central Córdoba tenha sido a mexida que mais mudou a forma do time jogar ali, jogando em casa contra o time argentino. Naquela partida, Bené, muito foi falado da entrada do Everton Araújo. Eu, inclusive, fui um dos que criticou o Felipe Luiz pela entrada do Everton Araújo, porque não pelo Everton Araújo em si, mas porque o Flamengo ele ficou refém da saída de bola com a pressão alta do Central Córdoba. Depois o Everton Araújo jogou contra a LDU na altitude, foi um dos melhores em campo e vai para a 3ª partida como titular do Flamengo nessa edição de Libertadores. Uma partida importantíssima contra a LDU. Um jogador de muita força física, pode não saber jogar de costas e limpar a saída de bola como é o Pulgar, mas eu imagino um Flamengo que seja dominante na partida de hoje contra a LDU. O próprio Everton Araújo já jogou contra a LDU na altitude, foi muito bem. Imagino que ele vai repetir a boa atuação no Maracanã. Aí tem uma questão, claro, coletiva, né? A gente tem comentado muito, Grafa, os últimos jogos, principalmente os tropeços, né, mais recentes do Flamengo. A questão de os adversários terem encontrado ali uma forma de enfrentar esse time, mas já tem aspectos individuais também, né? Tem jogadores que têm atuado muito abaixo da média, talvez pela questão física, né? Pelo calendário, enfim, há uma estafa natural de um time que poderia ter sido poupado em outras situações, mas de novo, né? Os resultados impediram. O Felipe agora nessa sequência precisa usar o que tem de melhor. Já tem desfalques, então, mas precisa talvez de melhores atuações do Gerson, o próprio Arrascaeta, que já foi muito decisivo nesses jogos, aparecer para ser o cara, né, o diferencial desse Flamengo. O Arrascaeta é o grande nome do Flamengo na temporada, né? A gente tem a volta do Pedro também, que é um jogador muito importante, que tem um peso muito grande, mesmo ainda com a condição técnica, tática e coletiva ainda faltando por conta do grande tempo de inatividade. Mas a caída de produção de Bruno Henrique, o próprio Everton Cebolinha, o próprio Michael não conseguirem terem uma sequência, não estarem tendo atuações melhores, pesa bastante.
O Luiz Araújo, quando entra, ele entra bem, é um jogador que entrega gol, que entrega assistências. Mas no conjunto geral, o Flamengo tem alguns jogadores que está devendo na temporada. Por conta do quê? Da logística, do grande número de jogos, o quarto e domingo. O Felipe está fazendo o máximo possível, levando em campo o melhor que tem sempre, mesmo com os desfalques que tem, controlando a minutagem desses atletas. Mas é um momento importante da temporada desses atletas reaparecerem novamente e ajudar o Flamengo. É isso, o Flamengo então tem esse compromisso jogando em casa no Maracanã, fecha também por ser cabeça de chave com essas 2 partidas em casa, enfrenta a LDU nesse confronto direto e depois na 6ª e última rodada da fase de grupos tem o Deportivo Táchira, que está perdendo nesse momento para o Central Córdoba. A verdade é que o Flamengo decepcionou sim nessa primeira fase de grupos aqui da Libertadores e agora vai ter que compensar, cara, vai ter que jogar, pôr na cabeça de todos os jogadores que o Flamengo está devendo. E a gente precisa do Arrascaeta, cara. O Arrascaeta, ele se destaca e ele vai entrar como um homem que vai fazer de tudo e a gente sabe que ele pode para se destacar e deixar o Flamengo em vantagem. Você viu que a LDU tem 3 gols a mais que a gente, de saldo, quer dizer, e a gente tá zerado. Se a gente faz um, a gente eleva um pra gente e tira um dele. Se a gente faz 2, eleva 2 e tira 4. Então ele já fica negativo. Mas como eu já tenho falado aqui, o meu placar vai ser 3-0. O Flamengo vai jogar certinho, bonito, igual fez contra o Bahia logo aqueles 15 minutos. Vai fazer os 90 mais acréscimo. Começou os jogadores ficar cansados. Os titulares, já troca, põe aquela molecada pra ter 100% lá. E correria com inteligência, lógico, né? Mas boa. Vamos pensar positivo. Eu tô aqui pensando positivo e torcendo muito, lógico, porque nosso Flamengo é uma potência. Mais do que um clube, cara. É mais que um clube. Virou um sloganzinho aí do Barcelona, mas a verdade é essa. E Rodrigo Caio retornando a casa. Quem imaginaria isso, né? Se destacou, foi campeão pelo Flamengo. Mas a primeira impressão que a gente tem com ele poderia voltar pro São Paulo, que é o berço dele, a casa dele, onde surgiu ele, mas é o sinal que ele tem respeito pelo Flamengo e é muito grato, a gente também. E engraçado, né, o Boto, ele chegou, não foi à toa assim, o Boto chegou lá, entrevistou vários jogadores das antigas e ele, por ter a licença B da CBF, ele pode ficar ali no campo, caso o Felipe Luiz... porque raramente o Felipe Luiz pegou um amarelo, já foi estranho aquele. Se ele pegar um vermelho e for suspenso, algo do tipo, Rodrigo Caio tá ali. Eu acho que isso vai ser muito, muito, muito difícil. Mas ele vai tá sim. E ele já conhece, né? Sabe o que é ali, tá ali atrás, vai dar mais uma atenção ali pro pessoal que joga ali atrás, ensinar, fazer o que faz. Até porque não precisa também, mas tem. Que nossa zaga, quem é? Léo Pereira, Léo Ortiz e Danilo. Já imaginou? E ainda tem o João Vitor, tem... não sei quem mais. Mas é isso aí. Flamengo e LDU no Maraca. Vamos lá, quinta-feira, a gente torcendo daquele jeito. Porque a gente precisa fazer um placar elástico. Eu tava vendo no placar aberto também. Flamengo monitorando 200 jogadores. Jorginho não assinou o contrato ainda com o Flamengo, né? Mas paciência, deve estar tudo no plano. Esse planejamento deles, com certeza. Mas bora pra cima. É isso aí. Enfim, já se inscreva no canal ASR Fla para ajudar a gente. Se você não for inscrito, ative o sininho de notificações e já chega dando aquele like. Dando o like como se fosse uma voadora. Beleza? Comenta, compartilha. Qual vai ser o seu placar? O meu eu já falei, são 3-0 pra gente lá. Com certeza. E jogando bonito, fora os ameaças, fora o baile. Comenta aí, vamos interagir. Da minha parte vai ser recíproca. E tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.